E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje eu quero trazer um pouquinho sobre as crianças não nascidas que tanto aparecem nas constelações e como que isso influencia as nossas vidas, tá? Então, para quem já conhece as constelações, já participou de algumas, já assistiu, já representou, né? Já entrou como representante num campo. Para todos aqueles que não conhecem também, né? A constelação ela traz uma consciência do sistema familiar, ela traz uma consciência de fatos e eventos que aconteceram que interferem diretamente na nossa vida, na nossa liberdade, na forma como a gente se comporta, sente, se expressa e vivencia, né, de certa forma, o amor dentro do contexto familiar ou a ausência desse amor, né? E um emaranhado que aparece com bastante frequência e que é muito importante, né, são as crianças não nascidas. Abortos que foram espontâneos ou causados, né? E que elas não chegaram, de fato, a nascer, ou algumas que até nascem mortas, ou nascem e vivem por pouquíssimo tempo, né? Essas pessoas, essas crianças, elas têm uma influência muito grande na família, muito potente. E é muito importante que a gente possa reconhecer essas crianças, que a gente possa reconhecer o papel delas, o lugar delas no contexto familiar e que a gente possa dar um lugar no nosso coração para que elas se liberem e para que as pessoas emaranhadas com essas crianças se liberem também. Então, o que acontece? Né? Muitas vezes em um relacionamento, quando esse casal tem um filho, quando esse casal, mesmo que não queira ter, né, existe uma concepção e essa criança, ela não chega a nascer, ou como eu falei, ela nasce, morre, ou ela nasce morta. Existe uma dinâmica que envolve o casal, né, que muitos relacionamentos terminam quando os casais começam a perder filhos, né, seja espontâneo ou seja causado. Aqui a gente não vai entrar no mérito se de abortos espontâneos ou causados, tá? Apenas esse contexto de abortos, ok? Existe uma deflagração que o casal enfrenta, que é o contato com a morte. Ou seja, gerar vida também está em contato com a morte. Muitos casais acabam perdendo muito da intimidade quando uma criança não nasce, quando uma criança é abortada, tá? Isso geralmente acaba gerando um afastamento dos envolvidos no relacionamento e geralmente levando a dinâmicas como procurar outros parceiros até que o relacionamento, enfim, se finalize, tá? Seja quebrado o vínculo. A verdade, gente, é que independente de como essa criança seja perdida, ela afeta a mãe, ela afeta o pai, ela afeta os irmãos, sejam eles já nascidos, sejam eles não nascidos que vão nascer ainda. Por quê? Porque existe um local dentro do sistema familiar ao qual aquela pessoa que não nasceu pertence. Então, se é o primeiro filho de um casal, o local de primeiro filho é desse filho que foi perdido. Se é o terceiro filho de um casal, o local é de terceiro. Se chega um quarto filho e ocupa o local do terceiro, a gente já tem um emaranhamento, a gente já tem uma quebra de hierarquia e uma série de sintomas que podem chegar nesses irmãos que não estão no lugar deles, tá? Então, muitas vezes a gente vê sintomas como depressão, ansiedade, tentativas de suicídio. Sim, gente, tem crianças que tentam se suicidar e ninguém entende nada do porquê uma criança já tem essa consciência de não querer estar viva, né? A gente tem esses irmãos, né, com comportamentos de quererem ter mais que os outros irmãos, como uma forma de dizer, eu sou mais de um, né? Então eu quero tudo o dobro. E geralmente, né, tem crianças, né, pessoas adultas, inclusive, que conseguem o dobro de tudo, porque tem um irmão ou uma irmã que não foi visto, que não foi reconhecido. Os gêmeos também, quando nasce um gêmeo, o outro não nasce, né?
ou nasce morto, ou se perde antes da gestação realmente ir para as vias do parto, né? A gente também tem uma dinâmica muito forte de falta, de vazio. Então, essas crianças não nascidas, elas fazem parte para o sistema inteiro, porque existem as dinâmicas do porquê essas crianças não nasceram, o que levou a uma criança não nascer, tá? Existe a compreensão de integrar ela no sistema, então, de poder reconhecer, de poder vivenciar um luto, né, que muitas vezes não é vivenciado nem pelos pais, nem pelos irmãos, muitas vezes nem pelos avós, né? Existe um processo de luto que precisa ser vivido, reconhecido, mesmo que seja curto, tá? Ninguém tá falando de ficar de luto para sempre não, porque não é sobre isso. Mas poder reconhecer esse espaço, né, essa criança, essas pessoas que não vieram a nascer. Elas fazem falta para todo o sistema. E se tem alguém que pensa assim, Stephanie, mas eu tirei porque eu quis, graças a Deus não veio, não estava pronto, não estava pronto, não tem problema você pensar dessa forma. O mais importante é você dar um lugar no seu coração, dar o lugar àquele que pertence àquele lugar. Né? Reconhecer com amor quando não era o momento, está tudo certo. Tá? Aqui a gente não trabalha com julgamento de certo e errado, mas o movimento de cura é poder reconhecer, poder dar lugar, poder olhar para a dor, para tudo que está por trás disso e poder dizer sim, sim, foi assim. Né? Eu fui assim, foi assim, a situação toda foi como foi. Né, ter esse movimento de assentimento de tudo que levou a esse aborto acontecer, né, independente da forma como ele tenha sido. E você sabia, né, que as crianças não nascidas tinham toda essa influência no sistema familiar, em você, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus filhos? Você já tinha visto em alguma constelação, alguma situação onde apareceram crianças não nascidas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fica à vontade também para perguntar, que vai ser um prazer estar respondendo vocês. E se gostou e não está no canal, se inscreve aqui embaixo. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, né? Pode estar auxiliando de alguma forma. E até a próxima.